Vamos falar agora de mais uma possível prova de que o terceiro templo de Israel precisa ser reconstruído para se cumprir as profecias. Lá em Apocalipse 11, João recebe do anjo uma cana de medir para medir o templo lá em Israel no período da grande tribulação. Então seria essa mais uma prova de que o terceiro templo de Israel precisa ser reconstruído? Quando a gente lê esse Apocalipse 11, os dois primeiros versos, realmente a impressão que dá é que precisa realmente ter um templo lá, para o João pegar o cano de medir lá e medir, pegar as medidas, contar quem está no templo lá. Essa é a primeira impressão que a gente tem, mas a gente precisa lembrar também que o Apocalipse tem muitas linguagens que são literais e outras que são figuradas, que são espirituais, que têm um sentido simbólico, como se fosse uma parábola para trazer outro ensinamento. E a gente só vai ter essa conclusão quando a gente lê o texto e vê os detalhes e vê se isso realmente é possível ser literal ou se é possível ser no sentido figurado. A não ser que você acredite que lá na grande tribulação vai ter um dragão de 7 cabeças que vai aparecer, que as pessoas vão adorar esse dragão. A não ser que você acredite que lá em Apocalipse 14 fala que vai ter um anjo que vai vir colher as uvas e levar para pisar no lagar para fazer uva. Será que o anjo vai colher uva para pisar e fazer vinho? Eu acho que isso é muito improvável de acontecer. Daí que a gente entende que são figuras de linguagem simbólica que trazem outro ensinamento, outro entendimento. Se você quiser continuar acreditando que vai ter um templo lá no Templo da Grande Tribulação, que precisa reconstruir o templo, e que esse texto é mais uma base para isso, sem problema nenhum. Leia o texto rapidamente e não para muito para pensar nele. Caso contrário, se você quiser ver alguns detalhes a respeito desse tema aí, desse texto, vem comigo que a gente vai pensar um pouquinho a respeito desse assunto. Olha só, Apocalipse 11, no verso 1, diz assim, ó. Deram-me um caniço, semelhante a uma vara de medir, e me disseram, vá e meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. Pense um pouquinho comigo. O anjo, ele dá uma vara de medir, um caniço de medir, dá uma forma, uma régua para ele medir, uma trena, dá alguma coisa para ele ter a medição para trazer a resposta das medidas do templo e do altar para o anjo que está entregando isso para ele. Por que será que o anjo quer saber a medida do templo e do altar? Será que ele não sabe a medida? Será que o anjo seria o engenheiro responsável pela construção do templo e não sabe a medida e está pedindo, João, faz um favor para mim, mede lá o templo, porque eu preciso anotar aqui a medida que é. Você já viu que não faz muito sentido? Precisa realmente João pegar a medida? O anjo não sabe a medida do templo? De uma construção física? Que sentido teria João pegar essa medida? Fazer esse favor de engenharia, de medir, da construção civil, trazer essa informação para o anjo? Por que o anjo pediria isso? Já parou para pensar sobre isso? E depois ele pede para contar os adoradores que estiverem lá. O anjo, ele é o secretário que está contando, fazendo o censo de quantas pessoas estão indo adorar e está pedindo um favor para o João. João, faz um favor para mim. Hoje você vai lá e conta os adoradores. Não faz sentido isso, irmão. O anjo pedir as medidas do templo. Será que ele não sabe? Por que ele precisa? Ele pede para o João contar os adoradores. Ué, o anjo não sabe contar, ele não tem essa contagem aí fácil para ele. Ele precisa que o João fosse lá contar. Não faz muito sentido, né, irmão? Então, já que não faz muito sentido, a gente recorre ao outro sentido, sentido figurado. O sentido que não é literal, o sentido que é simbólico. E qual o simbolismo, qual a importância desse texto para a gente? Ah, outra coisa também, você precisa escolher qual versão da história da grande tribulação e do templo que você vai escolher para acreditar. Porque existe a ideia de que o templo vai ser reconstruído e que o anticristo, o iníquo, a besta, vai ter o seu trono lá no lugar santo. Então, não vai ter mais adoração a Deus, vai ser o anticristo, o governante mundial que vai estar governando lá dentro do templo de Israel. Existe essa versão
contada a história a respeito do templo futuro. Mas esse texto aí mostra que terão adoradores verdadeiros de Deus, adoradores que adoram a Deus, no mesmo período da grande tribulação. Então você vai ter que escolher, porque não dá para entender a história que vai ter o trono do anticristo lá no templo e vai ter adoradores de Deus lá no templo também. Essas duas histórias não se combinam no mesmo tempo. Você vai ter que escolher qual versão que você vai dar para o templo no período da grande tribulação. Fica um pouquinho mais complicado para você que acredita no templo literal que vai ser reconstruído. Agora vamos reler o texto e tentar entender aquilo que o texto traz pra gente. Lembrando que eu vou trazer uma interpretação minha, e eu não sou o dono da verdade. Pode ser que minha interpretação você tenha uma outra melhor, sem problema nenhum. Não estou ditando regra aqui e falando que isso é a total verdade, que ninguém mais está certo. Não é isso não. Eu vou trazer a minha versão. Se fizer sentido para você, se pega para você também, no mínimo escuta a minha versão para você saber aquilo que eu penso a respeito desse texto, tá? Então lendo novamente aí Apocalipse 11 no verso 1, diz assim, ó: deram-lhe um caniço semelhante a uma vara de medir, e me disseram: vá e meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. Primeiro, em alguns vídeos, mas no vídeo anterior, que eu também falo do templo, da construção do terceiro templo, eu cito ali que o verdadeiro templo não são mais construções feitas de tijolos, mas que o verdadeiro templo, baseado em outros textos, que eu posso deixar a referência aqui também, ó, e esses textos aí mostram que, biblicamente, o templo de Deus, na verdade, é o quê? É uma construção, é um templo que pode construir, que só deve construir naquele lugar lá em Israel ou qualquer outro lugar. Não. Esses textos mostram, e de preferência, até falar para você, assista o vídeo anterior, que é esse aqui também, ó. A indicação desse vídeo aqui, ó. Assista esse vídeo se você não assistiu, que tá muito bom. É muito legal, que eu falo também do terceiro templo. Já que você gosta desse assunto, veja esse vídeo também, que ele está muito bom. E lá eu falo mais a respeito do que também? Que nós somos o templo do Espírito Santo. Quem diz isso? A Bíblia. Jesus diz isso. O apóstolo Paulo diz isso. Pedro diz isso. A Bíblia declara que nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a construção com tijolos de pedras vivas. Nós somos o sacerdote agora que vamos oferecer a Deus o sacrifício. Não é mais sacrifício de animais, é o sacrifício da nossa adoração a Deus. Nós somos agora o verdadeiro templo. Então, com isso em mente, entendendo aí que o João vai contar, vai medir o templo. O templo é o quê? São pessoas. E o altar? O altar é o lugar onde os sacerdotes ofereciam o sacrifício. É lá que era entregue, que era morto o animal, que era entregue o sacrifício, que era queimado, era no altar. E o altar hoje não tem um altar onde a gente mata animais e oferece sacrifício de adoração a Deus, não. O altar hoje é o nosso coração, é da onde vem a verdadeira adoração. Jesus falou que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Então é espiritual, é com o nosso sentimento, é com a nossa entrega. Então não é somente pessoas, mas é adoração que precisa ser verdadeira. Adoração que vem lá de dentro do seu coração, que vem em espírito, que vem em verdade. Será que é disso que o anjo está falando? Será que é disso que João escreveu de forma simbólica, não declaradamente, mas com uma interpretação? Nós conseguimos chegar à conclusão fazendo uma exegese, comparando com outros textos, mostrando que nossa adoração ela vem do nosso interior diante de Deus, que nós somos o templo do Espírito Santo. E fala que também para contar, para medir e para contar. Medir e contar, literalmente, a gente já pensou que fica meio ridículo e contar isso, né? Mas se a gente pensar de forma espiritual, que contar e medir é uma forma de manter controle, é uma forma de qualificar, é uma forma de conseguir avaliar a quantidade. Então eu consigo entender que mesmo em meio à tribulação, porque o texto está no meio da grande tribulação, tem pessoas que são templo do Espírito Santo. Tem pessoas que estão entregando sua adoração a Deus no altar. E Deus consegue avaliar, medir
contar a qualidade dessa adoração. Mesmo que as pessoas estejam escondidas por conta da grande tribulação, mesmo que as pessoas estejam atribuladas, até mesmo presa, ou mesmo morrendo, Deus consegue medir e controlar a qualidade, a quantidade dessa adoração. Não é simplesmente João, porque se a gente entender de forma simbólica, o simbolismo ele é inteiro. E essas medidas, essa contagem, ela não está perdida no meio da grande tribulação. Deus continua no controle. No meio da grande tribulação, daquela confusão, do governo do anticristo no meio do mundo, Deus sabe cada um dos seus servos que estarão lá. Deus consegue ver a adoração e o altar de cada um que estará lá nesse período de grande tribulação. É dessa forma que eu enxergo. Não estará fora do controle de Deus. Continuará a gente adorando a Deus. Gente sendo templo de Deus, sendo igreja do Senhor, entregando o melhor ao Senhor, e Deus consegue avaliar a qualidade. Deus consegue contar e saber quem são os seus adoradores. Isso no meio do período da grande tribulação. E lendo agora o segundo verso desse mesmo texto, Apocalipse 11, no verso 2, diz assim, ó: exclua, porém, ou seja, exclua, porém, o pátio exterior, não o meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Se for do sentido literal, temos que falar de gentios aqui. E literalmente, você, se você for brasileiro como eu, você é gentil. Porque gentil é considerado o quê? Aquele que não é judeu. E se você não é judeu, é de outro país, você é um gentil. Então você estaria lá também e não seria contado, não vai ser medido nesse período aí no pátio exterior. Mas sim, e seguindo agora um entendimento simbólico que traz um conhecimento muito mais profundo e que faz mais sentido dentro desse contexto, vamos pensar assim. Aqui ele está falando assim, ó, não vai ser medido o pátio exterior, aquilo que está fora do templo, e lembra que nós somos o templo do Espírito Santo, aquilo que não é templo, aquilo que está fora, que é externo, que pode até parecer que está dentro do templo, mas é fora, não é templo, você não vai medir. Exclua, ignore isso aí. Você não vai medir, não tem controle, não tem medida para esses que estão fora, para aqueles que não são templo, para aqueles que são gentios, para aqueles que não é povo de Deus. Porque o judeu, no Antigo Testamento, era considerado o povo de Deus. E agora, você não é mais considerado gentil, se você está em Cristo. Se você está em Cristo, você não é mais considerado gentil. Você é considerado o povo de Deus. Você é povo de Deus. Em Cristo, no batismo que há em Cristo, nós somos considerados agora cordeiros, coparticipantes da herança de Abraão, do mesmo povo de Israel. É assim que nós fazemos exegese, pegando os textos bíblicos do Novo Testamento. Aqui estão os textos, olha. Pega esses textos aqui, Novo Testamento, falando que agora em Cristo nós somos do povo de Israel. Que não existe mais separação entre gentios e povo de Israel, porque nós somos um povo só em Jesus. Não existe mais separação. Existe um povo só de Deus, o povo de Cristo, o povo que é salvo. E nós somos considerados simbolicamente povo de Israel. Então aquele que não é povo de Israel, aquele que não se converteu a Jesus, você se converteu, você faz parte do povo de Israel. Se você não se converteu a Jesus, aquele que não é convertido, é considerado ainda não povo de Israel, então ele é considerado gentil. Então aquele que não se converteu, aquele que não é templo, aquele que está fora desse contexto de adoração, não vai ser contado, não vai ser medido. E o que quer dizer também que não vai ser contado, não vai ser medido? Eles vão fazer o que eles querem. Deus não está contando com a adoração deles, eles estão fazendo todos os absurdos possíveis que a gente conhece através dos conhecimentos da grande tribulação. A grande tribulação, que é o período de maior tribulação, os ímpios, a besta do Apocalipse está governando, e as pessoas estão com a liberdade de todas as impurezas, de todas coisas más que eles podem fazer, não está sendo considerado porque eles têm a liberdade de fazer nesse período. Inclusive, falando de período, é o que mostra o verso, né? Porque fala assim, continuando o texto, ó. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Pisarão a cidade santa durante 42 meses. Eles terão a liberdade de fazer o que querem, não serão contados, medidos por isso, mas tem um período.
vai chegar um ponto final. Não é para sempre assim. Existe um limite. Vai chegar uma hora que fala assim, olha, acabou. Ímpio, que você faz o que você quiser. Gentil, que você faz o que você quiser, que você não é povo de Deus. Vai ter um período. Isso vai acabar. E aqui fala de 42 meses, que é a contagem de 3 anos e meio. Vai chegar um momento que isso vai acabar e Deus vai trazer contagem, vai trazer punição, vai trazer o castigo sobre os ímpios. Quando Jesus voltar, virá a ira e a punição contra os ímpios. Então isso uma hora vai acabar. De forma externa, eles estão se divertindo, abusando, fazendo todas as suas tripulias de pecado, não há contagem. Para nós que adoramos ao Senhor, existe contagem, existe controle. Deus está no nosso controle. Mas para eles, uma hora vai chegar o fim. Aí a contagem de 3 anos e meio, uma hora vai chegar o fim e isso vai acabar. Esse texto mostra claro dessa forma, de forma simbólica, de forma que eu estou trazendo essa interpretação minha, de que Deus tem o controle dos seus santos. E dos ímpios, por mais que aparente estar lá de fora do tempo e tendo a liberdade, não estão sendo contados e medidos, isso uma hora vai terminar. O controle continua na mão de Deus, mesmo no período da grande tribulação. Se você gostou desse vídeo e gosta desses temas sobre o Apocalipse, sobre as profecias do futuro, então quero deixar algumas dicas para você, algumas dicas. A primeira é para você se inscrever nesse canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, aperta o sininho para assistir os outros vídeos, os novos vídeos que ainda vou lançar a respeito ainda desses temas. Mas também nesse mesmo canal aqui já tem vídeos anteriores que eu trato sobre esses assuntos apocalípticos. Eu falo sobre a volta de Jesus, sobre a grande tribulação, a besta, falo sobre o período do milênio, que vai ser um período fantástico, falo sobre a marca da besta, falo sobre vários assuntos neste canal que você pode encontrar vários vídeos a respeito dos períodos, sobre esses temas escatológicos, que falam do período do tempo do fim, tá? Outra dica que eu quero deixar também é ver as minhas outras redes sociais. No Instagram, Desembaralhando o Futuro. Também estou montando o TikTok, tá no comecinho lá. Dá uma força para mim, vai lá no TikTok também. Logo mais vai ter mais conteúdo no TikTok. Então no Instagram, no TikTok também você vai ter mais com esses conteúdos de forma curta, né? De forma mais longa de estudo é aqui no YouTube, né? E mais longo ainda e mais aprofundado ainda, outra dica importante. O livro Apocalipse em Ordem Cronológica. É o meu livro, tá? O livro do Johnny Kruski, Apocalipse em Ordem Cronológica. O que eu faço nesse livro aqui? Eu pego os textos proféticos, tanto do Apocalipse, como dos outros profetas, de Daniel, de Ezequiel, do Evangelho, e pego esses textos aí e monto, como se montasse um quebra-cabeça na ordem cronológica nesse livro aqui. Vídeo você ficar folheando vários textos, vários versos e livros, né? Vai ter já esses textos apocalípticos na ordem cronológica. Fica fácil de você entender as profecias, inclusive de comparar texto com texto para ver se realmente está na ordem cronológica, se combina um texto com o outro para saber a sequência dos acontecimentos. Uma grande dica aí, livro Apocalipse em Ordem Cronológica, que para comprar esse livro aqui, na descrição desse vídeo tem um link ali para você escolher, existem algumas lojas digitais para você escolher em qual você pode comprar esse livro aqui, Apocalipse em Ordem Cronológica, do Johnny Kruski, tá bom? E fico por aqui em mais um vídeo do canal Desembaralhando o Futuro e até o próximo.